Legal, pessoal. Bom, a gente já se conhecia um pouquinho, eu falei brevemente aqui nesse período de transição para quem está presencial com a gente, mas vou me apresentar rapidinho, porque agora tem pessoal online que não está aqui presencialmente em BH. Problema técnico aqui presencialmente, meu retorno desligou. Mas só dando continuidade, eu sou Marcel Almeida, eu já tive experiência em algumas empresas como EasyTaxi, Nubank, Viva Real, e também acabei fundando a escola de produtos chamada PM3, alguns de vocês devem conhecer, e ele está sempre criando cursos para a área de gestão de produto, para ajudar em discovery, para ajudar em product marketing, sempre algo relacionado a produto. Se quiser trocar uma ideia depois do evento, eu vou voltar por aqui também, e você pode me adicionar nas redes sociais como LinkedIn, Instagram, Twitter, o que fizer mais sentido para você. Peraí, rapidinho, estou com problema no passador. Eu separei a agenda da palestra em 3 pedaços. O primeiro pedaço é uma introdução breve sobre criar mais funcionalidades. Como vocês viram, o título é criar mais funcionalidades não vão necessariamente melhorar o seu produto. Na sequência, a gente vai falar sobre como medir essas funcionalidades que a gente está criando todo dia. Todo dia, qualquer pessoa aqui que trabalha com software, não importa a sua função, você está criando funcionalidades, você tem que saber medir elas. E no final, eu vou dar algumas dicas de como você pode se preparar para evitar criar alguma funcionalidade que não vai ajudar necessariamente o seu produto ou os seus usuários. Então, para começar, eu queria trazer uma reflexão, uma pergunta rápida para vocês pensarem aí durante alguns segundinhos, o que os melhores produtos têm em comum? O que para você eles têm em comum? E já adiantando, para a gente não perder tanto tempo, a resposta seria... Eu estou com um delay muito grande aqui, pessoal. Está bem atrasado. Então, a resposta seria, eles são simples e possuem uma quantidade bem específica de funcionalidades. Esses são os bons produtos. Produtos que têm muitas coisas normalmente não são vistos como excelentes produtos. E aqui um exemplo de um produto até físico. Nem é um produto digital, mas é só para a gente começar a refletir mais sobre isso. Essa tesourinha. Quando você olha para essa tesourinha, é muito fácil entender para que ela serve. Ela serve para cortar a unha, ela é fácil de manusear, ela é fácil de explicar na hora de comprar, se você está tentando vender ela. Então, é um produto super simples e faz um trabalho muito bem. Quando você olha para... Produção, acho que vai ser mais fácil vocês passarem para mim. Fechou? Eu vou falando, passa. A gente tem o canivete suíço em paralelo à tesourinha. O canivete suíço ele é difícil de explicar, ele é difícil de vender, ele é difícil a adesão. Eu duvido que vocês conheçam mais de 2 pessoas que têm o canivete suíço na vida. Assim. E se tem, ela nem sabe onde está. Então, é um produto que, normalmente, ele não faz nada bem. Ele até tem a tesoura, ele tem várias outras coisas, mas ele não faz nada bem. E as coisas ficam diferentes quando você tem aquela ideia e começa a implementar a mesma coisa em produto. Então, é muito parecido um produto digital. É fácil você parar e pensar naquela funcionalidade. Então, eu vou criar e meu produto vai ser melhor, ele vai se tornar um excelente produto. Mas quando você começa de fato, a desenvolver a funcionalidade, você começa a ver que está complexo, está travado, não está com aquela fricção para o usuário que não está nem um pouco agradável. Produção, me ajudei a passar. Normalmente, quando você lança um produto, vamos supor um produto novo, você tem ali 4 funcionalidades. Quando você olha aqui essa escala da esquerda, você está pensando, nossa, tá todo mundo... Suponha que essa escala da esquerda seja a adesão. Quantas pessoas estão utilizando essa funcionalidade? Então você tem a funcionalidade a B, a C e a D, e elas estão sendo usadas praticamente por todo mundo. Então, beleza, seu produto é muito bom. E você vai pensar, ok, eu vou lançar mais funcionalidades para deixar um produto ainda melhor. E aí você pensa assim, no pior cenário, essas funcionalidades novas, elas não vão ser usadas, mas as antigas, as primeiras, vão continuar ali sendo usadas, vai tudo continuar muito bem. Mas esse não é o pior cenário. O pior cenário é que, e normalmente é o que acontece, o uso de tudo cai, porque o produto ficou complexo, ele virou uma espécie de canivete suíço. Está difícil de usar, está difícil dos usuários entenderem para que ele serve.
Então, conforme você adiciona mais camadas, você pode prejudicar o produto como um todo. Eles vão passar? Tá bom. Então, um bom produto é aquele que as pessoas usam quase todas as funcionalidades igualmente. Tem essa frase do CEO da Dropbox, e eu até pensei em traduzir, mas eu acho que em inglês fica mais interessante mesmo, que é keep the main thing the main thing. Então, mantenha a coisa principal como a coisa principal. Evite deturpar o propósito do seu produto, para que ele serve. E aí, na vida real, antes da gente entrar ali mais na prática da coisa, na vida real é muito parecido. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Como seres humanos, a gente costuma pensar assim. A gente tem que saber que a gente pensa desse jeito, que não é um jeito certo, para evitar e fazer isso no produto. Na vida real, o que a gente pensa? A gente pensa, se eu conseguir alguma coisa, vamos supor, alcançar qualquer objetivo seu, eu vou ficar mais feliz, melhor, me sentir bem, vou ficar mais rico, alguma coisa do tipo. Mas, como vocês já devem saber, conseguir essa coisa que você tanto almeja não garante se você vai ser uma pessoa mais feliz ou vai ficar mais rica. Não é garantido. E a mesma coisa acontece com o produto. A gente pensa, se eu tiver aquela funcionalidade, eu vou vender mais. Ou aí sim meu produto vai bombar. E não é garantido. Tem uma série de outros fatores que influenciam o impacto do seu produto. E as funcionalidades não são a única coisa. Elas são uma partezinha do todo. Então, a gente tem que ter um mindset diferente, que é sair do qual nova funcionalidade a gente vai construir e começar a pensar em o que a gente vai aprender com nossos usuários hoje. E eu vou trazer um pouquinho disso também ao longo da palestra, de como você faz ciclos de aprendizado, mesmo até criando funcionalidades. E no final das contas, a gente vai ver com Job Speedrun. Alguns de vocês já devem conhecer o conceito e ele não precisa ser aplicado só para gestores de produtos, né, para os product managers, pode ser também para pessoas de UX, para desenvolvedores de software, qualquer pessoa que esteja aqui assistindo. Tem essa frase do Theodore Levitt, que ele foi um dos grandes percussores ali da teoria do Job Speedrun, e ele fala que as pessoas não querem uma broca de 4 milímetros. Não é por isso que você vai atrás, você tem um desejo para uma broca. As pessoas querem colocar um buraco de 4 milímetros. E tem um outro Job Speedrun, que é o trabalho a ser feito por trás, que é, ela quer pendurar um quadro, ela quer fazer alguma coisa para ter colocado aquele buraco. Então tem um propósito atrás de tudo. E aí tem essa outra frase que complementa, que é basicamente o seguinte, né, explicando o que é o Job Speedrun. Em vez de focar em quem é o cliente ou o que é o produto, o Job Speedrun não ajuda, não diz para focar no que as pessoas estão tentando alcançar quando elas compram o seu produto ou o seu serviço. O que elas querem alcançar? De novo, o quadro, provavelmente. Não necessariamente o furo, mas sim o quadro para pendurar alguma coisa. E aí, olhando para uma analogia do nosso cotidiano, por que as pessoas escovam os dentes? Tem uma série de fatores por isso. Pode avançar aí. Normalmente você pensa, o principal motivo é para eu manter os dentes e as gengivas limpas. Beleza, tudo bem, mas não é só isso. Tem outros aspectos que justificam a gente escovar dentes todo dia. Um deles é o job funcional, o Job Speedrun funcional, que é eu quero remover partículas de comida da minha boca, enfim, alguma coisa para deixar mais limpo. Mas tem o job emocional também, que é ter uma experiência prazerosa. Por mais que a gente tenha preguiça, às vezes, de ir lá escovar o dente à noite, depois que você escova, é uma experiência prazerosa. E tem motivos por trás disso. Existem duas dimensões dentro dessa parte emocional, que é eu me sentir bem comigo mesmo, que é a dimensão pessoal, e tem a outra parte, que é a dimensão social, que é ser percebido como uma pessoa limpa ou que tem um bom hálito. Isso explica para a gente por que a pasta de dente tem aquele amentolado. Antigamente, há muitos anos atrás, não vou saber a data exata, nem tinha isso. Alguma pasta de dente colocou, fez um teste, viu que isso gerava que as pessoas comprassem mais pastas e que usassem mais as pastas. Isso justificou eles criarem essa funcionalidade na pasta de dente, que é esse amentolado, por causa desse Job Speedrun. E quando a gente olha para um produto digital, pensando no Netflix, por exemplo, quando as pessoas estão super cansadas, todo mundo aqui deve passar por isso, ou algo bem parecido. Você chega na sua casa, você só quer assistir TV, ou Netflix, alguma coisa que você gosta, e vai ajudar você a relaxar, ficar entretido. Qual é o job principal do Netflix, ou até mesmo da TV? Sem entreter você, evitar o tédio, que você está cansado ou está entediado. E quando a gente pensa no job funcional, no job emocional, são duas coisas. O funcional é assistir filmes e séries que façam sentido para o seu gosto, e o funcional é ter um momento de lazer com alguém que você goste.
Muitas vezes a gente quer assistir o Netflix ou alguma coisa com alguém que a gente gosta. E a dimensão social, muitas vezes, é ter assuntos em comum com amigos, com familiares, com pessoas de trabalho. Então, o Netflix ele resolve esses problemas. Não é necessariamente o problema de assistir um filme ou assistir um filme com um clique. Isso é só o como eles executam para resolver esse job speed up. E aí, ainda falando do Netflix, para vocês entenderem que dá para colocar essa camada de o como é o produto, o como só é a funcionalidade, não necessariamente o porquê, o Netflix ele resolvia essa mesma dor na época de DVD. E agora ele resolve com streaming. E a gente tem uma empresa parecida com o Netflix, que é no caso do Dropbox. Ele resolve problemas diferentes, obviamente, mas a ideia, a lógica é a mesma. Ele elimina a necessidade de você ter um pendrive ou alguma coisa nesse sentido, e você consegue acessar os seus arquivos da nuvem a partir de qualquer lugar, a partir de qualquer aparelho que você esteja usando. Então, eles resolvem problemas e necessidades específicas, independente do que é esse produto ou do que são essas features. Então, indo para metade aqui da palestra, é como a gente mensura, então, essas funcionalidades. De novo, todo mundo aqui deve estar criando funcionalidades. Você criou alguma coisa, talvez, essa semana, e você nem sabe necessariamente se impactou o negócio ou não, se foi a coisa certa ou não, se você tem que voltar atrás. Às vezes é difícil a gente entender o que a gente fez teve algum impacto. Antes da gente sair criando funcionalidades, tem esses 5 princípios aqui, que são perguntas básicas que você pode fazer em qualquer situação. Você pode ter até mais perguntas, você pode incrementar isso aqui, melhorar, mas são perguntinhas que eu gosto que a gente pense. A primeira é, está dentro da sua visão? Está dentro da visão do seu produto você criar essa funcionalidade nova? A segunda é, vai fazer sentido daqui a 5 anos? Você não está criando uma funcionalidade para ela morrer daqui a 1 ano, você está criando por um longo prazo. A outra é, ela beneficia todos os seus usuários, ou pelo menos a maioria deles, você está criando só para um percentual pequeno de cliente que está ali batendo, mandando e-mail e pedindo muito alguma coisa. Normalmente isso é uma má decisão. E qual é o objetivo? O que você quer alcançar? Quais são as metas de negócio ou as métricas de produto que você quer melhorar ao implementar essa funcionalidade? E por último, se for um sucesso, se a gente vai conseguir dar suporte, muitas vezes a gente cria coisas que, se der certo, vai encher de ticket no suporte, ou você vai ter que ter uma equipe gigantesca para dar conta, e às vezes não faz sentido para a empresa manter aquela operação por causa de uma funcionalidade. Então a gente precisa sempre estar entendendo se vai fazer sentido em escala. Ok, então como é que a gente mensura produto e como é que a gente mensura funcionalidades? São coisas bem diferentes, bem apartadas. Normalmente, quando a gente está pensando em mensuração de produto, ou até de funcionalidade, a gente sempre pensa nada de produto. Mas é bem diferente a forma de medir e é bem diferente os insights que a gente tira. Produto, a gente identifica problemas gerais, problemas do todo, de toda aquela experiência completa. Quando a gente mensura funcionalidades, a gente tenta identificar problemas locais ou até mesmo oportunidades locais e novas. Então, a complexidade, inclusive, de medir funcionalidades é bem maior. E é por isso que pouca gente faz. É muito mais difícil você ir lá e ver se aquela funcionalidade está sendo bem usada ou não. Então, mensurando produtos, trazendo aqui exemplos, não necessariamente reais, dei uma pesquisada, mas o do Nubank é o mais próximo do real, mas tende a ser isso. Quando você mensura produtos, você está mensurando negócio, praticamente negócio. Então, você mensura em 3 camadas, aquisição, retenção e monetização. No caso do Nubank, ele está olhando ali em aquisição, contas abertas, cartões emitidos. Em retenção, ele está olhando clientes ativos. Em monetização, está olhando transações por cartão, depósitos feitos no conta para render. Mesma coisa do Spotify, olha para clientes novos, olha para churn, olha para NPS. Então, normalmente são métricas de negócio. Sim, elas dizem se o produto está indo bem ou não, mas ela deixa você meio cego. Você não sabe necessariamente. Pode ter tido uma campanha de marketing incrível, que melhorou as métricas de produto e você não sabe se foi o seu produto ou se foi a campanha. Então, muitas vezes, as funcionalidades que a gente cria, elas não vão gerar impacto no negócio, mas elas podem estar gerando impacto em outras frentes e a gente não está enxergando. Por isso que a gente tem que saber medir essas funcionalidades. Inclusive porque, muitas vezes, você faz ela também não gera impacto nenhum, talvez ela esteja ali à toa e só confundindo o usuário, causando aquele problema que eu disse anteriormente, que causa o desuso de tudo, porque o produto fica complexo. Então, esses KPIs, né, essas métricas de produto, elas não vão dar uma visão do todo. Elas vão dar a visão macro
e muitas vezes da empresa, principalmente quando você está falando de produto 100% digital. Então, elas podem esconder problemas, podem esconder algumas coisas que você poderia estar melhorando pontualmente no seu produto, e quando você só olha dessa maneira também, elas poderiam estar escondendo funcionalidades muito boas, que talvez você devesse investir ainda mais para ela se tornar um chamariz ainda maior para o seu produto. Então, você precisa ir no nível mais profundo na mensuração. Então, ok, vocês devem estar se perguntando, se eu não consigo medir esse KPI, se medir o produto não é a maneira certa, o que eu faço? Como é que eu mensuro para saber se meu produto, se as funcionalidades estão tendo a performance ideal? O que eu faço? Beleza? Você já entendeu que produto normalmente é mensurado nessas 3 camadas, aquisição, retenção e monetização. Então, quando a gente fala de funcionalidade, a gente olha para métricas um pouco diferentes. Então, a gente olha para a adoção, a retenção, só que da funcionalidade nesse caso, e para satisfação da funcionalidade também, e não do produto como um todo. E aqui a gente vai separar agora como você mensura cada uma dessas 3, trazer uns exemplos também. A adoção, você mensura qual percentual dos usuários vai usar essa feature. A retenção, obviamente, você calcula qual percentual dos usuários que estão usando aquela funcionalidade voltaram e estão usando ela novamente. Em satisfação, você vai mensurar qual percentual dos usuários que está medindo, que estão satisfeitos com a funcionalidade. Então, mensurando a adoção. Pense no seguinte, quais métricas aqui você pode analisar nesses 3 produtos, todos eles bem famosos aqui, todo mundo deve usar ou ter usado alguma vez. O WhatsApp, uma funcionalidade que não é a principal, é mandar o áudio, mas é importante você medir para saber se as pessoas estão usando a funcionalidade de áudio. E quem está usando, por que está usando, quantas vezes ela voltou a usar. O Reels do Instagram, a mesma coisa, talvez você não use todo dia, mas tem outras pessoas que usam. Se você foi a pessoa que foi lá e lançou o Reels do Instagram, você tem que estar medindo para saber se está fazendo sentido. Mesma coisa as labels, as tags ali do Gmail. Agora, como é que a gente faz essa camada? Então, você normalmente tem os usuários ativos, que é essa camada maior desse desenho, desse círculo. Você tem usuários ativos do seu produto. Você não vai pensar numa funcionalidade para usuários não ativos. Até pode, numa estratégia de ativação, mas não é necessariamente o grande propósito para coisas que você está criando. Você está criando para os usuários que estão ali já no seu produto. Depois que você avalia isso, você pensa, beleza, eu estou criando funcionalidades para quem? Qual o alvo de usuários que eu quero criar essa funcionalidade? Você pega esses usuários ativos, eles não vão ser iguais, vão ter propósitos diferentes. Está voltando para produtos mais populares, tipo o WhatsApp. Tem perfis de pessoas que usam o WhatsApp. Algumas vão querer usar mais áudio, outras vão querer usar mais texto, outras vão querer mandar mais figurinhas, etc. Então você escolhe esse segmento e, por último, você define, você olha os usuários que adotaram essa funcionalidade de fato. Então, o cálculo para você fazer esse cálculo de adoção, basicamente é usuários ativos que adotaram a funcionalidade dividido pelos usuários alvos para aquela funcionalidade. E aí você vai ter a sua proporção de adoção do que você criou. Então, o que você pensa antes de criar essa adoção? O que você pensa quando você está tentando medir essa adoção? Tem uma série de perguntas que você pode fazer. Quanto tempo demorou para os usuários aderirem à minha funcionalidade? Quanto tempo demorou para eles concluírem aquela tarefa que eu queria que eles concluíssem? Seja assistir um filme, seja mandar um áudio, alguma coisa do tipo. E se isso tornou eles mais produtivos? Se eles estavam mais eficientes, caso seja uma funcionalidade de produtividade. E ainda assim, mesmo se você conseguir responder isso tudo bem e conseguir mensurar, ainda não é o suficiente. A gente ainda tem as outras 2 camadas que a gente precisa estar sempre medindo para saber se a funcionalidade está realmente ajudando nossos usuários e melhorando o produto. Mas voltando aqui no exemplo, eu queria trazer um case ali da época do Zitaxi. É um case até um pouco antigo, da época que eu trabalhei lá. Nem existia Uber ainda, mas é bem emblemático. A gente tinha uma série de pessoas, de empresas no B2B, a gente também tinha um Visitaxi B2B, no qual as empresas falavam, eu quero agendamento. Porque elas tinham aquele hábito, e é engraçado, era um hábito de ligar para a cooperativa de táxi e falar, agenda aí um táxi para mim amanhã às 2 da tarde. Então eles tinham esse hábito. E eles queriam que tivesse essa funcionalidade lá no Visitaxi B2B. E a gente, na área de produto, foi muito resistente em implementar. A gente passou meses dizendo, não, vamos fazer, porque não faz sentido, é só a pessoa apertar o botão, vai chegar o táxi na hora.
Era muito rápido, era até mais rápido do que a Uber hoje, chegava o táxi super rápido. E a gente resistiu, e até que a gente não aguentou mais. Falou, beleza, a gente vai fazer. Só que a gente fez de um jeito para testar e ver se fazia sentido, porque para a gente, pelo que a gente via em produto, não fazia sentido. A dor era garantir um táxi, a gente sabia que tinha táxi na região, era só apertar o botão e chegava. Para o comercial, a dor era outra, a dor era eu quero vender e meu cliente diz que só vai comprar se tiver isso. Pô, beleza, vamos fazer um negócio super simples. O que a gente fez? A gente criou essa funcionalidade um suposto agendamento, mas não era agendamento real, ele agendava o pedido de táxi como se fosse o clique do botão, era o agendamento do clique. Ele não falava com o taxista e combinava com o taxista que ele ia ter que chegar a tal dia e tal. Não, era só o agendamento do clique. E a gente tinha a hipótese de que ninguém ia usar. Ou se usasse, ia ver que não fazia sentido, ia voltar a usar ou só chamar na hora. E foi o que aconteceu. Mas é uma forma da gente ver se a adoção vai acontecer ou não, para saber se vale a pena investir na funcionalidade. Porque imagina só, se a gente fosse fazer o agendamento ponta a ponta, como era originalmente no telefone, ia ter que ter uma funcionalidade no aplicativo do taxista, ele ia ter que aceitar, a gente ia ter que mandar lembrete para ele, ia ser mega complexo, um projetão. Mas a gente fez isso e viu, olha, não tem adesão, as pessoas não estão usando, não precisa. A gente nem investiu na funcionalidade, e eventualmente a gente até matou isso, eventualmente os táxis parou de existir, mas a gente não desperdiçou um recurso gigantesco em algo que não fazia sentido. A gente mitigou isso fazendo algo simples. Tem um outro exemplo da XP, eu vi como usuário, e eu acho que é um exemplo bem interessante. A XP lançou o cartão de crédito deles, e durante muito tempo não tinha funcionalidade de débito automático, que é algo que tem cartões aí desde, sei lá, há muito tempo, mas eles não tinham. O que eles fizeram? Eles colocaram um link, um botão para débito automático, as pessoas que clicavam, deixa eu ver se vai voltar o vídeo aqui. Dá para voltar. Aí. As pessoas clicavam. Boa. As pessoas clicavam e aparecia isso, funcionalidade disponível em breve. Provavelmente eles estavam tentando ver se ia ter adesão, se ia ter clique. Esse é um teste conhecido como fake door, né? Você finge que existe alguma coisa para ver se vai ter adesão. É a melhor forma de medir a adoção? Não, não é, porque a adoção você vai ver só depois se o usuário de fato usou. Às vezes as pessoas estão clicando por curiosidade, mas é uma forma de você ter um cheiro do impacto que vai ter. Então isso também ajuda a mitigar uma forma barata de fazer teste antes de sair desenvolvendo algo gigantesco. Ok, e quão bom deve ser esse percentual de adoção? Depende de quão relevante é a funcionalidade que você está fazendo. De se ela é muito importante para o usuário, se ela é pouco importante, média importante. Então, uma regrinha, assim, mais ou menos, de 30% a 40% quer dizer que ela não é tão importante. De 50% a 60% ela é média importante, de 80% para cima ela é muito importante. Então, você tenta mensurar assim antes de sair criando a funcionalidade. Se ela for muito importante, você tem que esperar ter uma adoção muito alta. E é ok você também fazer funcionalidades não tão importantes, se você quiser impactar uma camada menor, uma parte talvez mais premium dos seus usuários, que é um percentual menor, é ok você ter menos adoção, mas você tem que estar sempre pensando nisso. Não adianta você também fazer uma funcionalidade com uma adoção de 5%, significa que tem algo errado ali. Ok, a gente passou por adoção, agora já falar da retenção. Como é que a gente mensura essa retenção da funcionalidade? Essa aqui eu acho que é até uma das mais simples das 3 métricas que a gente tem que olhar. A adoção, ela diz para a gente se as pessoas estão usando, estão aderindo, e a retenção elas estão voltando a usar? Porque não adianta nada a pessoa usar uma vez e nunca mais, no caso ali do agendamento. Elas estão voltando a usar. E se elas tiverem algum sinal, significa que você está resolvendo alguma dor, né? De maneira geral, significa que sim, você está resolvendo uma dor. E aí, a retenção tem muito a ver com frequência de uso. Então, eu trouxe aqui um exemplo da época do Vivo Real até. Quando você está buscando um imóvel, seja para comprar ou para alugar, você demora meses nesse processo. É um processo longo. Então, a gente tem a expectativa, lá como gerente de produto do Vivo Real, de que a pessoa não fique voltando sempre. Se ela está há 2 anos voltando, tem uma coisa errada. Ela não está achando imóvel, eu não estou cumprindo o meu objetivo dela achar o imóvel. Então, eu não quero que ela volte. Eu quero que ela ache e volte só daqui a uns anos depois. Então, a gente tem a expectativa da retenção ser baixa. Não tão baixa, não faz sentido também ser em alguns dias, mas não tão alta. Não faz sentido a pessoa passar 1 ano buscando. A média de tempo de busca que a gente tinha ali era de torno de 3 a 4 meses para uma compra.
para aluguel até era mais rápido. Então, a gente tinha expectativas diferentes para essa retenção, para essa frequência. O que para a gente fazia todo sentido e a gente criava funcionalidades em torno disso, sempre pensando nesse objetivo. Por exemplo, para compra, a média do brasileiro é comprar 2 imóveis na vida. Então, a gente esperava que a pessoa que comprava voltasse pelo menos uma vez. Já a retenção de quem aluga, a gente tinha uma perspectiva muito maior de retenção. A gente esperava que ela voltasse uma vez, algumas vezes a cada 2 anos ou até durante um ano. Ela está já pensando em mudar novamente. Puder passar aí, produção. Beleza. E quais são as perguntas que você pode fazer de retenção? A frequência de uso, com que frequência as pessoas estão usando a sua solução, qual o tempo de uso, elas estão satisfeitas ou não. E sobre satisfação, produção, vamos lá, sobre satisfação, a primeira coisa que você pensa é NPS. Vou medir com NPS, que é aquela pergunta clássica, de 0 a 10, quanto que você recomenda o meu produto? Mas não é a melhor forma de medir. A melhor forma de medir você pode reparar que o NPS fala do produto. Se você pergunta do produto, a pessoa vai responder da experiência toda. E você não vai estar medindo a funcionalidade, aquilo que você criou, para saber se está tendo impacto. Então, o que você tem que fazer? É não usar o NPS para isso. E pensar em usar algo mais parecido com o CS, que é o Customer Effort Score. Que você faz uma pergunta, no geral, quão fácil for resolver o seu problema com essa funcionalidade Y. E aí aqui tem até uma pesquisa da Gartner que é bem interessante. 96% das pessoas que usam uma funcionalidade que tem alto esforço não voltam para usar o seu produto. Elas não voltam. E 9% que usam uma funcionalidade que tem baixo esforço não volta. Ou seja, a retenção de quando é de baixo esforço é bem mais alta. Pode ir avançando esse slide, que são vários, para ser mais fácil. Vocês não... Beleza. Aqui, quando você vai fazer essa CES, você primeiro você tem que adaptar o framework original. Você muda a pergunta, colocando depois de usar o nome da funcionalidade, quão melhor foi a sua experiência. E aqui eu trouxe um exemplo do Slack mesmo. Vários de vocês devem usar o Slack. Suponha que você é PM ali, gestor de produto do Slack, você lançou a funcionalidade de threads para facilitar a conversa no chat. Como é que você mede se eles estão indo bem? Obviamente, você olha a adoção, se as pessoas estão usando threads, você olha a retenção, se elas estão voltando, e você pergunta, no final, quão fácil foi colaborar com o seu time usando a funcionalidade de threads. E as pessoas vão responder, foi muito mais difícil do que eu imaginava, ou foi muito mais fácil do que eu esperava. Isso vai ajudar você a saber a satisfação e melhorar alguma coisa ou outra. Então, tem essa frase aqui, desse Managing Partner da Y Combinator, que é excelente, que ele fala, as empresas não fracassam porque elas não trabalham 10% a mais. Elas falham porque elas trabalharam nas coisas erradas. E aí isso tem a ver com criar funcionalidade. Não adianta você sair fazendo um bocado de coisa se você não está medindo se ela é certa ou não. Às vezes ela não foi certa, você errou. Tudo bem, vai lá e desliga. O ideal é você desligar. Dói, mas é o ideal mesmo. E para fechar aqui a palestra, essa parte é bem mais rápida. É como você pode se preparar para o dia a dia. Existe esse template, o nome dele é DI, é definição da iniciativa. Toda vez que você vai criar uma funcionalidade, você pode escrever nesse template. Ele é um documento, ele vai ajudar você a mitigar riscos, a refletir sobre a funcionalidade, a pensar se ela está adequada ou não e até mesmo discutir com outros stakeholders. Eu não vou passar pelo template inteiro, quem quiser aí escanear, pode escanear o QR Code, mas quem tiver online tem o link também para poder baixar, a gente vai disponibilizar depois. Mas ela passa por alguns pedaços, que é fatos e hipóteses, métricas estimativas de impacto, escopo, enfim, tem uma série de coisas que ajudam você a criar um produto, uma funcionalidade mais adequada. Então, resumidamente, tenham sempre em mente mensurar corretamente o produto e a funcionalidade de maneira separada, individualmente. Teste com os usuários, desenvolvam algumas coisas mínimas para ver se é o caminho certo. O exemplo do agendamento, o exemplo da XP também, com o cartão de débito automático, isso ajuda você a saber se está indo no caminho certo.
Entender se a funcionalidade vai resolver ou não problemas do usuário é importante. Pensar no job to be done, usar esse documento para você refletir e discutir com mais pessoas. Usar os princípios que eu mencionei anteriormente vão ajudar você a refletir, será que a gente devia fazer isso mesmo? Está dentro do que a gente promete com o produto? E sempre documentar e avaliar bem essas iniciativas. E por último, eu queria falar que, principalmente, a coisa que a gente tem que sempre pensar quando a gente cria software é celebrar o uso do que a gente está criando e não só a entrega. Não adianta você entregar coisas, você tem que celebrar o uso. Então, saia para comemorar ali com o seu time que demorou 3 meses para entregar alguma coisa, mas só depois de você ver que aquilo está sendo utilizado. Aí sim é uma celebração que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando com um produto. E por último, sou da PM3, a gente tem um curso de gestão de produto e de várias outras linhas na parte de gestão de produto. Ela está com uma promoção agora, que a gente está dando até R$450 de desconto. Vai até o fim dessa semana, até acabarem as vagas. Quem tiver interesse, tem o link aqui, o QR Code, para vocês escanearem também. E muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.